Bora lá, reta final do Morning dessa quarta-feira. Ainda cabe mais um assunto pra gente, depois dessa divertida entrevista com o Leandro Hassum. Vini, vamos lá. Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Isso. Como é que tá essa relação? Eles estão de bem? Estão Pois de é. mal? Pois é, eles tiveram... Tá meio silenciosa, né, a relação, não sei. nas últimas semanas sim, né, por uma falta de apoio de um, uma falta de defesa do outro, enfim, Edgar, surgiram aí algumas circunstâncias que levaram aí a este desgaste aí entre Bolsonaro e Moro, muito pela interferência também do Bolsonaro em alguns órgãos de controle que estariam ali sob comando do Moro. E aí o Bolsonaro vem com aquela história de quem manda sou eu, se eu quiser eu troco. Não tem nada de carta branca. Isso. E aí que rompe com a iniciativa dele de ter chamado o Moro com a tal da carta branca, né? E isso teria incomodado o Moro. Teve também a história do Toffoli ter suspendido ali as investigações relacionadas ao COAF, que atingia diretamente o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e que o Moro teria se oposto a isso. Então seria mais uma divergência ali entre os dois, né, Edgar? Então teve indicação também do Bolsonaro em alguns nomes ali do CAD, que também formalmente está ligado ao Ministério da Justiça e não teve a consulta do Moro. A história da lei do abuso da autoridade, que a população foi às ruas no último final de semana, e que é algo que está sendo cobrado ali diretamente para que o Bolsonaro sancione, com o apoio do Moro, mas que poderia também prejudicar ali, com o apoio do Moro, para que se vete, né, a lei de abuso de autoridade. Enfim, então tem várias questões relacionadas em torno disso, e ontem eles teriam tido uma reunião, uma conversa para colocar tudo aí as claras. Vini, tomara que a reunião tenha sido então no Palácio da Alvorada, né? Porque, enquanto pode divulgar, porque, mas não foi? Segundo Guilherme Amado da revista Época, hoje de manhã, o governo Bolsonaro decretou sigilo sobre visitas no Palácio da Alvorada e no Palácio de Jaburu pelos próximos 5 anos. Ou seja, a gente não saberá mais quem visita nosso presidente, ou quem vai falar com o nosso presidente. Não, mas a reunião foi por lá mesmo, e aí o que eles teriam tratado, de que também esse desgaste poderia vir aí de uma rede de intrigas, né, de que o Bolsonaro está recebendo muitas informações por WhatsApp, e isso acaba desgastando, e logo após a reunião eles colocaram... tiveram um gesto ali de afago pelo Twitter, né? O Moro fez um tweet, que a gente pode mostrar agora, Brunão? O tweet do Sérgio Moro, dizendo o seguinte: o Ministério da Justiça de São Paulo está e vai avançar mais no combate à corrupção, com investimentos em métodos modernos de investigação e em total alinhamento com a orientação do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, este é o nosso compromisso. E aí o Bolsonaro respondeu este tweet do Moro, com sinalzinho ali de positivo, bandeira do Brasil e vamos Moro. Então seria um gesto ali de afago para dizer que tá tudo bem entre os dois, Edgar. O que o Vini, além do que o Vini falou, Caio, você vê, tem essas questões de ingerência nos órgãos reguladores, né? Ele trouxe o COAF, a questão ali da Receita também, mas acho que o que pega mesmo é quando essa ingerência se dá na área de atuação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Estou me referindo, obviamente, aí a essas mexidas que Bolsonaro vem fazendo nos quadros da Polícia Federal, que não seriam atribuições suas, na verdade, né? Mudança de direção, essas coisas. Nós já tecemos aqui no Morning Show longas críticas às interferências em órgãos de controle e fiscalização, né? E inclusive o Zé Maria fez uma belíssima defesa aí do princípio da impessoalidade, né? Que está muito bem registrado no artigo 37 da Constituição, que trata aí dos princípios da administração pública. Agora, falando sobre essa suposta rusga, né, Moro-Bolsonaro, a disputa por influência, né, e espaço, ela é própria, né, do universo do poder. Então, e muitas dessas intrigas palacianas, né, que chegam a nós pela imprensa, elas são artificialmente infladas e têm segundas intenções. Isso é muito claro. E fica muito difícil, então, distinguir os fatos das narrativas, né, quando a gente trata da relação pessoal entre duas autoridades, especialmente considerando, né, a dinâmica dos relacionamentos humanos e dos relacionamentos políticos também, que é muito fluida. Então, às vezes a gente está de bem, às vezes a gente está
de mal, né? Às vezes a gente se alia e às vezes a gente tem aí um conflito de interesse. O que a gente espera do presidente, do ministro da Justiça e do ministro da Economia, vou colocar ele na brincadeira aqui também, que são as maiores autoridades, nossas maiores autoridades do Poder Executivo, é que eles coloquem as suas relações pessoais e as suas diferenças de personalidade sempre em segundo plano e que eles orientem aí as suas ações em prol do Brasil. Eu, pessoalmente, né, eu formo meu juízo, eu formo minha opinião sobre um agente político baseado muito mais nos seus atos públicos, né? Repercutir mensagem privada e fofoca, tem gente na imprensa fazendo isso muito melhor, como a Folha, a Veja e o Intercept. Inclusive, Caio, com relação ao Intercept, teria ficado assim uma questão para o Bolsonaro também, porque na época que surgiram as reportagens, ele saiu prontamente em defesa do ministro Sérgio Moro, né? E essa defesa não veio agora no que se diz da suspensão e da investigação no caso do Toffoli, que era o que teria mais pegado ali o Bolsonaro com relação ao Sérgio Moro, né, Edgar? Então teve um seguidor também que colocou na rede social para o Bolsonaro o seguinte, assim, cuide bem do ministro Sérgio Moro, porque você sabe que a gente te elegeu junto com ele, junto com o Paulo Guedes. E aí o Bolsonaro fala, não, ele não esteve comigo durante a minha campanha, inclusive nem poderia porque ele tinha a atuação dele como juiz, mas querendo dizer que quem foi eleito foi Jair Bolsonaro. Foi ele, né?